Fala pessoal, Douglas aqui para um vídeo de atualização referente às obras da ponte de Guaratuba e os seus acessos. Vemos avanços importantíssimos no que diz respeito ao acesso aqui do lado de Matinhos, conforme percebemos. Detalhes em relação a esse lado aqui que eu posso mencionar para vocês. Todas as vigas longarinas que precisavam ser confeccionadas já estão prontas, ok? Agora falta apenas o lançamento delas. Lançamento esse que perceberemos inclusive nos detalhes aqui logo mais, ok? A gente percebe que tem um fluxo grande de carros nesse momento, justamente porque a balsa acabou de chegar e daí os carros vêm sentido Matinhos mesmo. Tá bom? Aqui a gente já percebe o desenho do que serão as pistas. E dessa visão, agora fica muito mais claro ver que não há nenhum tipo de viga travessa em posição errada, como havia ali antigamente. Porque eles estão complementando a viga travessa nessa região. Nessa parte aqui, pessoal, a gente percebe os carrelones levando aí a peça, que é a viga longarina, na posição para a treliça lançadeira fazer aí a coleta dela e depois posicioná-la na posição correta entre as vigas travessas. Um pouco mais à esquerda a gente via ali as placas que eles estão colocando aqui, que é a demarcação entre as pistas de tráfego dos carros, a cabeceira da ponte. E é um detalhe bastante interessante que eu imaginei que viríamos mesmo no início aqui de janeiro de 2026. Muita gente trabalhando aqui, agora sim, vemos conforme víamos no final do ano passado, as equipes aí a todo vapor, muitas máquinas, muitas pessoas, os operários aí botando a mão na massa e tirando essa obra do papel. Vemos aí que 5 peças de vigas longarinas estão na posição já final, descansadas entre as vigas travessas. E olha só, que eu mencionei para você, essa peça amarela, para quem é novo aqui no canal e não sabe, mas é a treliça lançadeira. Então, posteriormente, a treliça, ela pega essa peça, vem para colocar aí no meio das vigas, pega a viga longarina para colocar aí no meio das vigas travessas, tá bom? A gente percebe mais o detalhe aqui da viga travessa, com a preparação para concretagem, daqui a pouco estará concluída, e o restante, ou seja, mais 3 peças serão descansadas aqui. Cada vão desse daqui tem em torno de 45 metros e são 8 vigas longarinas, que é a base aí para o tabuleiro desse trecho pré-moldado, ok? Estamos próximos agora ao trecho estaiado e o último apoio 2 e 3, aliás, os primeiros apoio 2 e 3 com uma peça já na posição correta aqui desses apoios entre as vigas travessas, tá bom? Estamos de frente aqui para o apoio 4 agora, que é o trecho estaiado. Falta muito pouco mesmo para que tenhamos aí um encontro. Lembrando, pessoal, as duas extremidades dos trechos entre estaiado e trecho pré-moldado, eles estão mais perto de serem encontrados, digamos assim, para acontecer aí o beijo, do que propriamente entre o apoio 4, ou seja, a torre do apoio 4 e a torre do apoio 5. Já já vocês verão, lógico, vocês já perceberam ali na introdução do vídeo que eu fiz, mas ficará mais claro de serviço daqui a pouquinho, tá? Olha só, aí no detalhe, um pouco falta em relação aos trabalhos, porque já foi concretado, imagino que tem aí um dia e pouquinho no máximo que foi concretado, curando o concreto dessa viga caixão. Lembrando, o trecho estaiado aqui da ponte, ele é em viga caixão, significa que esse tabuleiro aqui que vocês estão vendo, ele é oco. Na parte de baixo, inclusive, você consegue caminhar ali, inclusive dá para ver ali a parte das cordoalhas em relação a essa viga caixão aqui,
né? Então, em alguns detalhes, nas matérias oficiais, a gente já consegue determinar ali como que é a parte oca dentro aqui do trecho estaiado. Um outro detalhe, surgiu aí um rumor que talvez seriam 13 pares de estais e não 12. Entretanto, isso caiu por terra porque a gente percebe que 9 pares de estais já foram instalados. No detalhe aqui, vemos que tem mais 3 celas, inclusive, né, a 10ª, para o 10º par de estais que serão instalados já está aí em preparação, olha só. Não está diferente das outras acima. Então, quando a gente avança um pouco nas imagens, a gente percebe que a parte de cima já foi fechada. Diferente do que víamos nos outros vídeos, a parte de cima antes ela ficava oca. Por quê? Obviamente eles vão construindo na última, obviamente quando esses trabalhos eles estivessem perto de serem concluídos, obviamente que eles fechariam ali. E é isso que a gente vê agora, ó. Então significa que não há, penso eu, mais nada em termos de altura a ser executada aqui. Pelo menos não em relação à cela, tá, pessoal? Eles fizeram aí a concretagem na parte de cima também, vemos aí já concretado, e agora é só em relação à colocação dos últimos pares de estais e os acabamentos finais em relação a essa torre aqui do apoio 4. A torre do apoio 5, ela está praticamente na mesma condição já, ok? Então, de um ângulo diferente, percebemos ainda com um pouco falta entre o trecho estaiado e o trecho pré-moldado, e aqui um vão muito maior entre os trechos estaiados do apoio 4 e do apoio 5. Lembrando, apoio 4 à direita, apoio 5 à esquerda, tá bom? Pessoal, o guindaste na parte de baixo ali, enfim, é um ângulo um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas fica aí o detalhe, de maneira geral, na extremidade da imagem a gente percebia ali sim um pouco falta, mas daqui a pouco eu faço o close para que vocês percebam também. Olha só o que eu mencionei para vocês em relação ao status em relação a essa torre aqui, que tá praticamente igual à torre do apoio 4, 3 esperas de celas ali para fixação dos estais, inclusive já no mesmo estágio, pelo que percebemos, no detalhe ali, 9º par de estais ainda sem a proteção final bem na ponta ali, ó. Então, são algumas camadas de proteção para as cordoalhas em relação a esses pares de estais. É aí o detalhe em relação a como que está o processo. Em breve, certamente, veremos aí a colocação do 10º par de estais em ambas as torres do apoio 4 e 5 aqui, beleza, pessoal? Então, ao que parece, pelo que o Sandro Alex falou no perfil oficial da Ponte de Guaratuba e também no perfil oficial dele, em breve, né, até o final de fevereiro, esse encontro aqui já estará finalizado, ficando aí apenas os trabalhos em relação a acabamentos gerais e com certeza também os acessos, né? Veremos aí como que será o andamento nesses próximos 40 dias, digamos assim, até que vejamos como que o final de fevereiro nos mostrará termos de conclusão das obras. Atualmente, as obras da Ponte de Guaratuba, elas atingiram aí 88% de trabalhos executados, tá bom? Então esse detalhe é importante, essa informação é oficial para vocês, restando aí apenas 12% de todos os trabalhos aí a serem finalizados, né? Então, como eu disse, toda a parte de fundação, eu dizia anteriormente, era a parte complexa dessa obra, e tudo após isso já ser feito, né? Toda a conclusão em relação às estacas, os blocos de coramento, a parte de suporte da torre, enfim, tudo que veio depois, os trabalhos eles avançaram muito mais rápidos, né? Tanto que a gente percebe o quão pouco falta agora pro tão esperado encontro entre o trecho estaiado com o trecho pré-moldado. O trecho pré-moldado, obviamente, como percebemos, eles já estão avançando aí, inclusive do lado esquerdo também, que é um trecho em balanço, que é, digamos assim, a faixa de apoio e também ciclovia e pista que as pessoas poderão passar andando, e no meio, obviamente, aí em concreto, veremos as duas faixas de tráfego para cada sentido, ok? Então é algo, agora querendo ou não, é possível imaginar que talvez realmente dê tempo, né? Para ir, quem sabe, o início ou meio de abril, enfim, pelo menos a ponte é óbvio que não demorará, eles farão aí a finalização. Eu espero que realmente aí até o início de maio, no máximo, já esteja liberado para o tráfego dos carros, e lembrando que dia 2 e 3 de maio haverá sim a corrida, e obviamente o pessoal passará correndo aí pela Ponte de Guaratuba, porque acredito eu que estará concluída mesmo, né? Já estará liberada para esse tipo de evento de maratona. O canteiro geral de obras, como percebemos, ele não mudou muito em relação ao último vídeo. Percebemos aí muito movimento ainda aqui na central de concretos. Todo esse trecho, esse montante de terra que está ali no centro, onde será próximo a, digamos assim, a rotatória, né? Onde está ali também essas baias onde tem os materiais em relação à brita e tudo mais que o pessoal usa para fazer a
parte do concreto. Aqui no detalhe, né, do acesso sul da saída, né, perto de a cabeceira da ponte do lado sul, temos aí os passa-fauna. Percebemos também que essa era uma questão importante que muita gente questionou aqui antes mesmo de ter aí o detalhe oficial, e agora a gente já vê a silhueta do que será, como ele passará, ficou claro, né? Obviamente que eu já tinha mencionado isso em vídeos anteriores, e principalmente também, pessoal, não vemos aí uma alteração tão grande do último vídeo para esse agora, do acesso aqui que leva ao bairro Caieiras. Então, em breve a gente verá binário, digamos assim, que fará acesso aqui à rotatória, e a partir daí, com certeza, ficará muito mais claro de vermos o canteiro de obras de maneira geral sendo desmontado. Em relação ao acesso sul, obviamente, conforme a gente percebe, não tem aí muitos avanços que a gente consiga notar em relação ao último vídeo também, porque, querendo ou não, o espaço de tempo é muito pouco. A gente viu lá no lado norte, sim, uma alteração justamente porque eles começaram o lançamento das vigas longarinas. Mas aqui, conforme o espaçamento de tempo entre os vídeos que eu vou fazendo para vocês, não dá para perceber uma alteração tão grande, mas eu, obviamente, percebo sim. Então, toda a parte de remoção de terra já vai ficar um pouco mais claro conforme avançamos aqui um pouco mais ao sul, e fica aí o desenho em relação às pistas, que eles já começaram ali formando, né, a base, subbase e tudo mais que virão antes da parte de concretagem, né, que será em CBQU, pelo menos essa parte aqui dos acessos, tá bom? E posteriormente ali o trecho da ponte, trecho, né, em que para o tráfego dos carros, será apenas em concreto, tá? Conforme a gente vê aí o pessoal trabalhando em alguns detalhes aqui, que eu imagino que é justamente os guias aqui em relação à parte de drenagem, né, justamente para que não deixe cair ali para a parte do tráfego dos carros, imagino eu que seja isso, tá? E essa informação obviamente porque o projeto executivo não foi liberado. A gente tem sim os 3D, só que alguns detalhes obviamente a gente não tem. Então tudo que eu falo aqui para vocês, 99%, digamos assim, é obviamente o que eu consigo ler em matérias oficiais. Que não é oficial, fica mais difícil de comentar, porque quem sabe pode ser que eu passe aí alguma informação e depois mude, ou mesmo, né, algumas informações oficiais em decorrência do andamento das obras, às vezes elas acabam mudando, né? O projeto ele muda, mas aí pelo menos eu tenho um respaldo que era antes uma informação oficial, né? Por mais que tenha alterado no projeto aí, pelo menos eu tenho esse respaldo de que a alteração aconteceu em decorrência do andamento das obras e por necessidade de engenharia, obviamente, né? Mas eu sempre tento passar a maior riqueza de detalhes que eu consigo aqui para vocês, justamente porque é uma questão muito importante, né? Prezo muito pelas informações nos meus vídeos aqui, porque amanhã ou depois tudo isso será consultado com certeza, porque é uma obra histórica, vai ficar marcada aí por gerações e gerações e gerações. Então, lembrando, né? Mais de 40 anos aí de espera. E só um detalhe aqui para finalizar o vídeo, pessoal. Na segunda semana de 2026 entrou em contato comigo, né, uma pessoa por nome Paulo José Costa. É um inscrito aqui do canal, gosta dos vídeos e também assiste, como ele mesmo disse, né, todos os vídeos, e principalmente mencionando algumas questões em relação ao pai dele, que era o senhor Mário Costa. O senhor Mário Costa, ele era inscrito assíduo, gostava muito do formato dos vídeos, não perdia nenhum aqui do canal. Entretanto, em decorrência de uma doença, ele veio a falecer aí nos primeiros dias do ano de 2026. Então fica aqui nossa homenagem, né, ao senhor Mário Costa, que infelizmente não viu a obra concluída, entretanto acompanhou enquanto teve forças para lutar aí contra a doença que ele foi assolado no ano aí de 2025. Infelizmente no início aí de 2026 ele veio a falecer. Então fica aqui o registro póstumo, né, para o senhor Mário Costa. Eu imagino que estava muito feliz por ver o andamento das obras, né, estava dentro do cronograma, né, do escopo aí do projeto, mas que eu imagino que ele tinha sim certeza de que essa obra seria concluída no ano de 2026, que era um sonho, né, de certa forma, não só dele, mas de tantas outras pessoas que já comentaram aqui nos meus vídeos, e também de tantas outras pessoas que, mesmo não assistindo os vídeos, né, sabem que é uma obra que vai mudar completamente a evolução das cidades de Matinhos e Guaratuba pela facilitação em relação a esse translado que tanto atrapalha, mas ainda bem que tem, né, em relação ao ferryboat. Beleza, pessoal? Então fica aqui a nossa homenagem ao senhor Mário Costa e também ao seu filho Paulo José Costa, que comentou em relação ao serviço de drone, mas fica aqui a minha homenagem de maneira singela a ele. Beleza? Então, de maneira geral, essas são as informações em relação ao acompanhamento das obras da Ponte de Guaratuba e seus acessos. Gostando, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e hype o vídeo também, porque isso nos ajuda muito por aqui. Beleza? Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.